Então, pessoal, retomando, debatemos um tema muito interessante e vamos agora para outro bem legal também. Dá uma olhada lá. Atendimento ao cliente, você sabe que é um tema muito importante para você e ele aparece na nossa relação de temas em vários momentos. O tema de número 3 fala sobre marketing e relacionamento. Ainda que você não soubesse nada, os seus motivadores te auxiliavam, né, aí no entendimento de marketing de relacionamento. Bom, o fato é o seguinte, ele traz dois tópicos para você. Dixon, como é que eu poderia fazer esse texto? Pessoal, rapidamente aqui, não vou perder tanto tempo aqui não, porque a gente vai falar ainda sobre atendimento ao cliente, né? Mas eu tenho aqui, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo tratando este tópico aqui, terceiro parágrafo tratando este tópico aqui, por exemplo, primeiro introdução, né? E o quarto parágrafo de conclusão. Então o que a gente teria? A gente teria, nesse caso aqui, esse de introdução, esse de conclusão. Tópico 1 aqui, tópico 2 aqui. Beleza? Basicamente, você teria que apontar o seguinte. Ele já traz para você conceito e marketing de relacionamento. Mas toda vez que ele trouxer para você conceito, você vai falar, pô, Dix, mas conceituar é pouco. Toda vez que ele pedir conceito para você, eu vou pedir para você não só trazer a definição, mas você também trazer ali a importância daquilo, a importância disso para os clientes, para as organizações, e você também trazer, por exemplo, as finalidades. Se houver características, traga características daquilo. Mas lembre-se, dê uma olhada sempre nos tópicos seguintes para ver se ele não está pedindo coisas parecidas. Olha só, aqui ele quer os objetivos. Não é um único objetivo, ele quer objetivos. Bacana? Vamos dar uma olhada. Olha só. Aqui, no primeiro parágrafo, seria importante a gente conceituar, né? Falar que marketing de relacionamento é o conjunto de estratégias para se aproximar dos consumidores, né, para as empresas. Se aproximarem dos seus clientes, e manter um relacionamento positivo com eles. E manter um relacionamento positivo com eles. Importante notar o seguinte, né? Aqui, claro que você pode falar mais outras coisas, mas você pode falar que o marketing de relacionamento não está focado na venda em si. Na venda em si, mas, na verdade, né, em valores, né? Mas sim em valores. Valores que estão acima do faturamento, claro, né? Então, ele tem aqui como objetivos, né, por exemplo, conquistar clientes, claro, né? Fidelizar clientes, né? Ele apresenta mais o que? Relacionamento positivo e contínuo, né? Como objetivo aqui, ó, relacionamento positivo e contínuo. No segundo parágrafo você ainda fala da importância do marketing de relacionamento. Você vem aqui e fala da importância. Qual que é a importância dele, né? Positivo e contínuo com os clientes. O que mais? Gerar mais oportunidade de negócio para a empresa. Tem o objetivo de gerar mais oportunidades. Aí você debate um pouco essas informações de negócios para as empresas e por aí vai, né?
Então a gente fala que o objetivo não é simplesmente você garantir clientes ou trazer clientes para empresas, né? Embora seja possível captar clientes, a palavra-chave aqui é fidelização, quando a gente fala de marketing de relacionamento. A palavra-chave aqui é fidelização. Isso aqui vai aparecer no padrão de resposta. Então você tende a colocar, né? O relacionamento se torna muito mais próximo, mais afetivo, né? Com inúmeros laços, né? O cliente que é fidelizado, ele tende a aumentar as possibilidades de recompra e de aquisição, né? Das soluções da empresa, né? Porque ele tem menos chances de ir para a concorrência. Então seria basicamente falar sobre isso. E claro, na conclusão você retomar isso, né? Que você falou sobre a importância do marketing de relacionamento. Nesse caso, você tem que falar da necessidade também de treinamentos, né, específicos para isso, no alinhamento das estratégias aí de atendimento ao cliente e por aí vai. Mas na conclusão você também apresenta uma contribuição. Esses temas que são temas que não se encaixam nem em uma polêmica e também em nenhuma problemática, na verdade o marketing de relacionamento é uma solução para as empresas. Você vai contribuir, falando um pouco da importância dele, falando um pouco da importância do debate desse tema também, se for um tema que não se encaixa ali somente nos negócios das empresas, né, das instituições financeiras, por exemplo. Beleza, tema de número 3 está aí, fizemos um roteiro básico e eu debati. Esse eu não vou apresentar o tema para você. Nós temos o tema de número 5, né, não vou apresentar o texto feito. Né? Temos aí o tema de número 5, pessoal. Com relação ao tema de número 5, ele apresenta para você, igual a gente viu lá no de marketing e relacionamento, né? Aqui nós temos um comando, aqui nós temos um texto motivador. Esses caras são muito importantes para a gente, você já sabe, né? E nós temos aqui um tema. Ele não trouxe tópicos propriamente, ele trouxe aqui para a gente um tema. Como atendimento ao público, faltou acento, né? A gente já tinha corrigido naquele slide lá, mas foi replicado o erro aqui. Como atendimento ao público pode refletir na satisfação do cliente? É uma pergunta. Cara, quando ele te faz uma pergunta, já te joga naquela introdução que você conhece. Beleza? É de pergunta. Transforma o tema numa pergunta? Não, já está transformado. Ele transformou aqui para você utilizando aqui pronome interrogativo como. Então você já vai naquela pegada lá, olha aqui para mim. Uma questão vem sendo amplamente debatida nos últimos anos, vírgula, qual seja, 2 pontos. Como o atendimento ao público pode refletir na satisfação do cliente? Interrogação, inicial maiúscula, a resposta para esse questionamento deve ser dada a partir da análise de alguns aspectos, vírgula, conforme a seguir, ponto, já vai para o desenvolvimento, a introdução já está pronta. Bacana? Nem pensa 2 vezes, você não pode ficar enrolando nessa prova. Bom, o que você traria aqui, pessoal, nessa prova? Você tem o primeiro parágrafo. Você tem aqui o primeiro parágrafo como introdução, segundo, terceiro, vou botar mais para baixo o terceiro, né? Quarto e quinto parágrafos. Claro que nós vamos ter aqui introdução, C de conclusão, e aqui nós vamos ter o desenvolvimento. Ah, mas eu posso apresentar 4 parágrafos apenas? Claro que pode, com certeza. Você pode apresentar, beleza? Legal. Nós temos aqui então o seguinte, eu vou falar de atendimento ao cliente, mas é importante você interpretar o tema. Olha o que o tema pede para você. Como o atendimento ao público pode refletir na satisfação do cliente. Então, na verdade, o que ele quer aqui é que você responda para ele o seguinte: o atendimento ao público, qual que é a influência dele na satisfação? Como esse cara aqui influencia a satisfação do cliente? Até que nível o atendimento ao público pode, de fato, né, satisfazer o cliente? É isso que ele quer de você. São essas respostas. O que você poderia fazer aqui? Né? É um tema mais abrangente, ele não te dá tópicos, ele não te dá ali informações sobre tópicos. Né? O que a gente pode fazer? Já vou te falar o seguinte, você tem aquela forma de introdução para fazer, mas para esse texto aqui eu apresentei um outro tipo de introdução. A famosíssima, famosa para mim, né?
introdução conceitual. Nessa introdução conceitual, eu costumo, claro, conceituar o tema, apresentar o conceito do tema. Então eu costumo responder aqui, por exemplo, o que é o atendimento? E toda vez que eu falo de conceito, você já sabe, né? Você apresenta a importância também. O que é o atendimento ao público? A gente coloca aqui a importância, qual a sua importância? Importância. E a gente coloca aqui também qual ou quais seus objetivos. Quando eu tenho muitos argumentos, eu gosto de apresentar essa introdução. Então quer dizer que eu já posso introduzir desse jeito? Claro. O objetivo da introdução é apresentar o tema. O tema é atendimento ao público, ou como ele pode refletir na satisfação dos clientes, né? E aí a gente vem aqui e responde, claro, né, que o atendimento ao público é a porta de entrada de uma empresa. É o cartão de visitas. De uma empresa. O que a gente vai falar é que é por meio dele que a relação de negócios entre empresa e usuário, que a relação de negócios entre empresa e usuário é encurtada ou prolongada, né? É encurtada ou prolongada. Lembre-se que aqui você não pode demorar muito. Prolongado. O que mais que a gente pode falar aqui? Eu posso falar o seguinte, uma coisa que eu gosto de citar bastante, né? Estudos revelam que, pesquisas demonstram que, estudos revelam, e aí eu não trago ali propriamente um número estatístico, mas o que eu vou falar é o seguinte, eu não preciso trazer a fonte. Quando eu trago um número, aí sim, aí eu vou precisar colocar a fonte, mas aqui eu não vou trazer o número. Estudos revelam que quando o atendimento não agrada ao cliente, lembra que a gente falou o tema é como o atendimento ao público vai refletir na satisfação do cliente. Então a gente está falando exatamente isso. Quando o atendimento não agrada ao cliente, o cliente não volta, né? O efeito sobre a imagem da empresa pode ser devastador. O efeito sobre a imagem da empresa. Então, pode ser devastador. Tá vendo aí que a gente está reforçando o quão importante é o atendimento ao público para a satisfação do cliente, para a manutenção dos negócios da empresa? Vem para cá. No segundo parágrafo, o que a gente pode falar, né? Aqui a gente vai dar mais ênfase à importância desse atendimento ao público, porque ele quer saber exatamente isso, né? Porque é importante para a satisfação do cliente. O que a gente pode falar aqui, quando a gente fala disso? A gente pode falar de fidelização, né? Por que fidelizar o cliente? A gente responde coisas parecidas sobre isso. E é claro, se a gente está falando na satisfação do cliente, eu vou chegar aqui e vou fazer a seguinte pergunta, né? Como atender, né, de modo a garantir a satisfação do cliente, né? Como atender de modo a garantir a satisfação do cliente? Basicamente é isso. O tema é a respeito disso e a gente tem que responder, né? Qual a influência desses caras. Então vamos lá. Respondendo aqui no segundo parágrafo, né? É importante
não somente, não apenas, né, para garantir faturamento, né? A satisfação do cliente também gera uma imagem positiva da empresa. A satisfação, esse cara vai indicar para outras pessoas, né, quando ele está satisfeito. A satisfação do cliente também gera uma imagem positiva da empresa. Aí a gente vem aqui e fala que os clientes satisfeitos estão sempre focando nessa história de satisfação. Os clientes satisfeitos com os esforços das empresas, né, dos seus funcionários, né, dos funcionários. É um diferencial, né, um atendimento. Dos funcionários vão voltar. Vão recomprar. Ou vão comprar novamente, né? E eles também vão indicar, né, vão informar a outras pessoas, né? Então, vão voltar e vão informar sobre suas experiências positivas para outros. Essa história do cara voltar, é a fidelização. Se chama fidelização. Ou seja, você fidelizar por meio do atendimento ao público, né? E por que é importante fidelizar? Tá vendo que uma coisa vai encaixando com a outra ali? Então a gente vai falar que isso aqui é essencial para o crescimento, a manutenção do negócio. Para a manutenção e crescimento do negócio. Dos negócios. Vamos falar aqui também que os clientes fiéis, né? Clientes fiéis são propensos a gastar mais dinheiro. Não tem aquela máxima lá de um dos grandes estudiosos aí de atendimento ao público, né, do mundo dos negócios, que para você o custo para você atrair mais clientes ou novos clientes, ele chega a ser 7 vezes maior do que o custo de você manter os seus atuais clientes. Então é muito melhor você manter seus atuais clientes. Então clientes fiéis são propensos a gastar mais dinheiro na empresa, né? O que pode, ou certamente vai, né, aumentar a quantidade de vendas. Aumentar vendas e, claro, consequentemente, a rentabilidade das empresas. Ótimo, parágrafo menor aí, né, de fidelização. Muito importante você chegar lá, porque esse texto é um texto que merece a sua intervenção. Então a gente vai falar como as empresas devem atender de modo a garantir a satisfação. Se a gente deixar para fazer isso só no último parágrafo, né, não vai dar. Então vamos começar a colocar aqui essas informações. Então a primeira coisa aqui que é importante, já bota isso daí para você, ó. É muito importante aqui que se acompanhe, né, acompanhar o cliente antes, durante e após a venda. Porque a gente percebe que o cara ele só se interessa pela venda durante, né? Nem antes ele vai captar o cliente, né? Então ele só fica ali interessado em vender para o cliente e depois abandona o cliente, né? Em algumas companhias. Bom, o que a gente pode colocar aqui também, uma coisa muito importante, alinhar as estratégias de atendimento.
Lembre-se, evite ficar só enumerando, né? Falando isso. A gente vai lá e fala um pouquinho, acompanhar o cliente antes, durante e após a venda, para fidelizar o cliente, para manter o cliente desse jeito e por aí vai, né? Então, a gente pode colocar aqui também, né, que é alinhar estratégias de atendimento, coletar informações sobre o cliente para atender as necessidades específicas, né? Coletar informações sobre o cliente, ou seja, você conhecer o seu cliente, né? Aí vem aqui e explica, ó, de modo a atender as especificidades de cada um. E aí a gente pode falar aqui também sobre gestão eficiente, dos processos, pesquisas de satisfação, que são muito importantes, e, claro, pessoal, capacitação e treinamento de pessoal. E treinamento de pessoal. Bacana. A gente vai colocar nessa conclusão que o atendimento, né, de excelência é fundamental para o resultado dos negócios. Então a gente está contribuindo porque não se trata de um problema. Mas a gente vai falar, retomar o que eu falei, falar com outras palavras, falar que isso aqui é importante porque garante não só o faturamento, né? Mas isso aqui vai aproximar o cliente da marca, né? Então isso aqui é bom para o faturamento e também porque aproxima cliente e empresa. O cliente é a marca. Bacana? Bom, temos aí já o que a gente vai fazer aqui no nosso rascunho. O rascunho já está pronto para você. Trouxe aqui naquela pegada de 5 parágrafos diferentes. Alguns textos, a maioria eu faço com 5. Raramente eu faço um texto com 4, mas às vezes acontece. Note que aqui eu apresentei a introdução conceitual. Eu não tinha te mostrado ainda esse modelo de introdução, porque esse modelo depende muito mais de você. Você tem que saber o conceito. Introdução conceitual. Mas lembrando que eu apresento a importância, não só o conceito, mas a importância e também os objetivos, as finalidades, né? O atendimento ao público é a porta de entrada de uma empresa. É por meio dele, por meio do atendimento ao público, né, que a relação de negócios entre empresa e usuário pode ser encurtada ou prolongada. Estudos revelam que quando o atendimento, essa vírgula veio aqui, porque na verdade aqui nós temos uma inversão de orações. Então isso aqui na verdade está entre vírgulas, tá vendo? Estudos revelam que quando o atendimento não agrada ao cliente, o efeito sobre a imagem da empresa pode ser devastador. Então a ordem direta seria: os estudos revelam que o efeito sobre a imagem da empresa pode ser devastador quando o atendimento não agrada ao cliente. Então, raramente você vai colocar uma vírgula depois desse que. A gente só colocou porque ela está acompanhando esse aposto aqui, ó. Tá entendendo isso? Beleza? Na verdade, não é um aposto, é uma oração que está deslocada, por isso que ela foi isolada por meio de vírgulas. O atendimento ao cliente não é importante somente para garantir faturamento. A satisfação do cliente também gera uma imagem positiva da empresa. Você percebe que a gente está sempre falando de satisfação do cliente, porque o tema pedia isso, né? Como o atendimento ao público garante a satisfação ao cliente. Os clientes satisfeitos com os esforços e a atenção dos funcionários vão voltar e provavelmente irão informar aos outros sobre suas experiências positivas. Isso se chama fidelização. Sempre utilizamos aqui mais de 2 períodos por parágrafo, você já viu isso. A fidelização do cliente é essencial para o crescimento do negócio. Clientes fiéis são propensos a gastar mais dinheiro, o que pode aumentar a quantidade de vendas e, consequentemente, a rentabilidade da empresa. Embora aqui esteja parecendo que tem 2 linhas, isso aqui vai ficar com mais ou menos umas 5 linhas, viu, pessoal? Por aí.
Né? Para garantir um atendimento de qualidade, é preciso acompanhar o usuário antes, durante e após a venda. É preciso alinhar estratégias de atendimento com as equipes, coletar as informações sobre o cliente, a fim de. Esse a fim de separado, ele significa com a finalidade dele. Pode ser substituído por para atender as necessidades deles. Gestão eficiente dos processos, capacitação e treinamento de pessoal são outros diferenciais para atender bem. Portanto, um atendimento ao público de excelência é fundamental para o resultado dos negócios. A organização ganha muito mais do que faturamento quando o atendimento é bom. Ela aproxima o cliente da marca, fidelizando ao seu negócio. Fechamos aqui mais um texto, muito bacana ficou esse texto aí. Ótimo falar sobre atendimento ao cliente, ainda tem mais um tema que fala sobre atendimento ao cliente, eu estou focando nisso porque eu acho muito importante para você. Fechamos aqui esse vídeo.